Leitura do livro Sob o signo de Aquário, narrações sobre viagens astrais, obra mediúnica, psicografada por Roger Bottini Paranhos, orientada pelos espíritos Hermes, Chaim, Cristal, Gaidin, Ramiro, Ramatiz e Saint-Germain. Quarta edição, 2006, Editora do Conhecimento. Capítulo 16. Saint-Germain, o regente da Era de Aquário. A noite estava belíssima no Império do Amor Universal, talvez como nunca eu tenha visto. Eu e Ramiro nos encontrávamos sentados em ampla varanda da Casa da Sabedoria. Há poucos instantes havia anoitecido e o cheiro de terra molhada revigorava meu espírito. Os últimos pingos da chuva, típica do clima primaveril da cidade luz, caíam das árvores. Uma leve brisa refrescava-nos a alma. Eu olhei para o tímido amigo e protetor e disse: "Eu tenho te dado muito trabalho, não é, Ramiro?" Ele baixou a cabeça e sorrindo respondeu: "Deves ter, meu irmão, um comportamento mais estável e controlar teus anseios típicos da juventude. Tu sabes. Desejamos o teu bem e que venças os teus obstáculos para retornares no futuro ao mundo maior, envolvido em luz e graça." Eu olhei para as grandes azaleias floridas dos jardins daquele prédio e disse a Ramiro: "Eu entendo as tuas palavras. Vou procurar me esforçar mais para dar-te menos trabalho." Ramiro sentou-se ao meu lado e disse, envolvido em luz: "Tu sabes que és um alvo precioso para as sombras. Este trabalho que realizamos, por exemplo, é algo que eles desejariam que jamais fosse publicado. Estas páginas contêm luz e mensagens de libertação. As trevas desejam que os homens continuem escravos de seus erros. Portanto, és uma pedra no sapato dos nossos irmãos que vibram na frequência do mal." Eu olhei para o querido protetor e, cativado pelo seu olhar de extremo amor, disse-lhe: "Às vezes não compreendo como eu me deixo levar e me sintonizo com as trevas. Os interesses exclusivistas me seduzem de uma forma extrema. Nesse instante, eu me esqueço de vocês, que de forma abnegada me auxiliam. Infelizmente, ponho então tudo a perder. Compreendo, Roger, as tuas dificuldades. É natural em vosso estágio de evolução essa instabilidade. É por este motivo que te acompanho e procuro intuir-te para evitares um mau caminho. Os obsessores procuram-te com ferocidade. Os dispositivos eletrônicos não foram poucas vezes instalados em teu sistema nervoso central, tudo objetivando a tua falência. Só que eles esbarram em um grande problema. Apesar de vacilares, tu és obcecado pelo trabalho espiritual que realizas. Então, eles não conseguem afastar-te do labor, ao contrário de outros médiuns que perdem o entusiasmo e abandonam o trabalho redentor. Aí está a maior derrota, a desistência do trabalho em nome do Cristo. Os médiuns são devedores com certa isenção do karma que deveriam resgatar devido ao trabalho que se prontificam a realizar. Caso abandonem o trabalho, devem retornar ao processo natural de resgate kármico. É por este motivo que os médiuns, quando abandonam o trabalho mediúnico, apanham da vida. Tens razão, Ramiro. Não vou me esquecer disto." Naquele instante, Hermes entrou na varanda vestindo uma roupa toda branca, calça e casaco de um tecido leve, confeccionado com perfeito acabamento. O tecido era semelhante à seda, mas encorpado. O iluminado mentor calçava botas brancas que iam até a altura das panturrilhas. Um cinto dourado cingia-lhe a cintura, delineando seu corpo elegante e nobre. Na cabeça, a tradicional tiara negra prendia os seus longos cabelos escuros como a asa de um corvo. Estranhando as vestes do nobre mentor, que sempre utiliza uma túnica simples, perguntei: "Onde é a festa? Vejo que estás vestido para uma importante ocasião." As roupas perfeitamente talhadas para o seu corpo e de impressionante brancura contrastavam com sua tez morena, realçando ainda mais a beleza do grande amigo. Hermes, com extrema simpatia, sorriu e disse, sentando-se junto a nós: "Hoje aproveitaremos a reunião que ocorrerá no prédio de eventos do Império do Amor Universal
para fecharmos com chave de ouro este nosso trabalho. Grandes trabalhadores do Cristo estarão esta noite aqui para confraternizarem e traçarem planos de ação para a nova era. Ao ouvir que estávamos encerrando este trabalho, que emocionou-me a um ponto que jamais imaginava levar o meu frio coração, entristeci-me. Hermes, percebendo, disse-me: meu querido pupilo, a vida é infinita. Estamos terminando um trabalho para começar outro, mais outro e ainda muitos outros mais. Tantos mais quantos Jesus nos permitir. Pensa com a mente voltada para a eternidade e não com a transitoriedade dos mundos perecíveis. Alegra-te, somos imortais. Eu sorri e falei: é que sinto às vezes que ao terminar um trabalho nada mais temos a dizer. Isto porque tu te esqueces de que não és o autor exclusivo destes trabalhos literários. Relaxa e aguarda. Muito antes do que imaginas, já estaremos iniciando o nosso próximo trabalho. Eu sorri empolgado e disse: que bom, estou plenamente ao teu dispor. Hermes respirou profundamente a atmosfera da cidade saturada de energias positivas que chegam até mesmo a nutrir-nos e disse: antes de partirmos para a festa e encontrarmos nossos amigos, iremos tecer algumas conclusões finais. Esperamos que os encarnados, ao lerem este trabalho, sejam revigorados na busca da esperança e do amor. Que através do esclarecimento e do desabrochar dos sentimentos, entendam que a vida nos reserva extraordinárias alegrias e que todos somos convidados a desfrutar deste banho de luz que a misericórdia divina estende aos seus filhos. Inegavelmente não há solo, por mais árido que tratado não permita o brotar de plantas e flores. Todos somos o terreno a ser arado pela semente que o Cristo semeou há 2000 anos passados. É o momento de regarmos os nossos corações com as águas do amor e da paz, esquecendo-nos de nós mesmos para que o bem geral floresça. Vamos retirar as pedras da intolerância, do egoísmo e do ódio, para que possamos crescer e nos tornarmos flores no jardim do Senhor. Assim, procedendo, faremos parte do banquete celestial que será a nova era, a era de Aquário. A vida atual da Terra é constituída de misérias que geram o sofrimento. O sofrimento é causado pelos caprichos da alma e por seus desejos infantis insatisfeitos. O apego e o interesse exclusivista geram os karmas. Aquele que isto compreende se liberta da dor, porque imprime novo rumo à sua vida. O homem que direciona a sua vida para a meditação em torno das aspirações elevadas do ser floresce como a mais bela flor, pois encontrou o alimento divino no seio da terra, que é o Cristo. Jesus nos disse: eu sou o tronco e vós os ramos. Todos os ramos que não derem frutos, o meu Pai os arrancará. Em compensação, aqueles que trouxerem frutos, o Pai os limpará para que multipliquem a sua riqueza. Devemos sintonizar definitivamente com o Cristo, para que nós sejamos fortes e felizes, porque afastados dele e de sua mensagem, os ramos que somos nós morreremos, perderemos a luz crística que nos faz crescer e sermos felizes. É inadiável que o homem comprometa-se definitivamente com o autodescobrimento para ser feliz. O encarnado, alienado de sua missão expiação na Terra, não identifica seus defeitos e qualidades. Ele não sabe como crescer porque abandonou a busca de si mesmo. Meditai, irmãos. Esta é a chave para a ascensão espiritual. Sede sinceros consigo mesmos. Se os espíritos que estagiam no mundo material refletissem e dialogassem com o amor no coração, as brigas, as desavenças familiares, profissionais e ideológicas seriam resolvidas através do bom senso e do amor, libertando o homem moderno do caos em que vive, libertaria das trevas para a luz. Cada um deve tomar para si a incumbência de pescar em seu íntimo suas imperfeições de forma consciente, para que o mundo, através da melhoria individual, transforme-se em um reino de luz. As mudanças sempre devem ocorrer de dentro para fora e não vice-versa. Como pleitear
um mundo melhor, um país melhor, se nós, partes integrantes do todo, somos iguais a quem criticamos. Muitos se acham no direito de reclamar, mas poucos acreditam possuir o dever divino de contribuir para um mundo melhor. Esta, já a longa infância psicológica da humanidade, em muito atrasou o avanço da Terra. Como crianças, os homens habituados a ter suas necessidades e caprichos resolvidos imaturamente, passam longos séculos cultivando sentimentos e atos contrários à personalidade angélica. Este comportamento infantil dos teimosos alunos da escola Terra atrasou o progresso e o avanço do grupo espiritual de nosso planeta. É, portanto, necessário que agora ocorra o grande exílio para impulsionar terminantemente a Terra para um novo estágio de crescimento espiritual. Os homens que não encontraram a luz em todas as eras equivocaram-se por não compreender a senha mágica ensinada pelos grandes instrutores que desceram à Terra. É a lei áurea: ama o teu próximo como a ti mesmo. Os séculos passam e os mesmos espíritos retornam à matéria com outra roupagem para cometer os mesmos erros de pensar somente em si. O homem compete para vencer em todas as situações, mas em geral as vitórias que obtém na vida material ocasionam grandes derrotas na luta para alcançar o céu. Competir não é negativo, desde que tenha por objetivo progredir e não vencer os outros. Devemos vencer as nossas imperfeições, desenvolvendo as infinitas capacidades latentes em nosso espírito imortal. Eis a grande competição. Competir, todavia, para derrubar os demais concorrentes em uma atitude sintonizada com as trevas e nos colocará à esquerda do Cristo. Que os homens encarnados na Terra despertem antes que retornem para o mundo maior. Que ao regressar à pátria espiritual, eles possam olhar para sua mão e para sua testa e não encontrarem a marca dos exilados gravada a fogo em seus espíritos, identificando o inevitável exílio que lhes atrasará ainda mais a conquista da felicidade e da paz tão almejada por todos. Após estas sábias colocações, Hermes ergueu-se de sua cadeira e caminhou em direção ao belo jardim. Observei a luz que o envolvia. Era magnífica. Seus cabelos pareciam um espelho negro e seus olhos brilhavam como diamantes. Eu e Ramiro ficamos sentados, aguardando as palavras de nosso orientador. Ele abriu os braços em meio àquele paradisíaco lugar e disse: "O que desejar mais do que isso? E imaginar que os homens creem que com a morte do corpo tudo termina. Ah, eles pecam pela falta de fé na vida espiritual. O maior investimento que um homem pode fazer sobre a face do globo está na sua reforma íntima para a prática do bem. Muitos lucros ele teria, lucros eternos." Hermes baixou os olhos para o chão e pensou por alguns instantes, envolvido em safírica luz, e concluiu: "Espero que estas palavras possam marcar fundo nos corações dos homens." O nobre mentor então sorriu e disse: "Vamos à festa. Nossos irmãos nos aguardam para a confraternização." Eu dei um salto em minha cadeira e corri em direção a Hermes, dizendo: "Eu poderia vestir algo um pouco mais nobre." Hermes sorriu, divertindo-se com a minha vaidade, e disse-me: "Lembra-te sempre que não devemos jamais vestir ou ostentar roupas e joias que venham a ferir a situação em que vivem os nossos semelhantes. As riquezas devem ser sempre voltadas para auxiliar aos nossos irmãos a crescerem e possuírem uma vida mais digna, jamais para ostentar um luxo que fira os que vivem em extrema pobreza. Como iremos para um ambiente onde todos são irmãos iluminados e estamos no plano astral superior, podemos alegrar os nossos olhos com a beleza. Mentalize então a roupa que desejares, lembrando sempre do que te disse. As roupas nobres jamais devem ser utilizadas para sobrepor a nossa condição sobre os que sofrem e se encontram em necessidade." Enquanto eu me vestia,
Mentalmente, com uma roupa semelhante à de Hermes, mas sem o seu brilho, pois a luz não se cria, se conquista, uma pequena menina com olhos encantadores e cabelos louros cacheados aproximou-se, dizendo: Tio Hermes, a tia Cristal está aguardando vocês no salão central de eventos. Hermes afagou a cabeleira loira da bela criança que o procurava e disse com os olhos irradiando plena alegria: Vamos, amigos, vamos confraternizar e aprender com os ilustres irmãos que se reúnem hoje nesta casa de Deus para traçar belos projetos. O trabalho e o estudo são as molas propulsoras do progresso. O irmão Hermes apontou com um indicador para uma magnífica obra arquitetônica na região central da cidade e disse: Lá está o grande prédio de eventos. Hoje, agraciaremos nossos olhos com um belo espetáculo de dança da companhia Filhos do Vento e ouviremos as sábias palavras de Saint-Germain, o regente da Era de Aquário. Ao ouvir as palavras de Hermes, meditei por alguns instantes enquanto os amigos começaram a dirigir-se para o local da grande festa. Fomos caminhando lentamente por trilhas calçadas com granito lilás, que eram margeadas por extenso gramado e vegetação abundante. A noite começava a cair. O crepúsculo vespertino enchia-nos os olhos com encantadora beleza. Em meio às árvores, os raios dourados do sol iluminavam os nossos passos. Os pássaros cantavam anunciando a chegada da noite. Por que demoras a perguntar, Roger? Disse Hermes. Eu sorri intrigado com a onisciência de Hermes sobre os meus pensamentos e disse: É possível esconder-te algo? Todos sorrimos. Eu estava pensando, continuei. Saint-Germain será o governador da terra na era de Aquário. Logo, Jesus abandonará o posto e seguirá para outras atividades. É difícil pensar nisso. Eu não consigo imaginar a terra sem o nosso mais divino irmão que desceu à face do planeta. Hermes meditou por alguns instantes, refletiu para ver a melhor forma de abordar o assunto e, com toda a calma que lhe é peculiar, disse: Meu irmão, o nosso sábio amigo e instrutor Ramatiz elucidou aos homens nos livros O Sublime Peregrino e o Evangelho à Luz do Cosmo. Nota: O Sublime Peregrino e o Evangelho à Luz do Cosmo são livros de Ramatiz psicografados por Hercílio Mais, editora do Conhecimento. Fim da nota. Importantes aspectos da missão do Mestre dos Mestres. Estamos a alguns meses do início do terceiro milênio. O ano 2001 está por iniciar e já é tempo de a humanidade definitivamente compreender a hierarquia divina da Terra. Antes de mais nada, é importante explicar aos encarnados que Jesus e o Cristo não são a mesma entidade espiritual. Ramatiz, nos livros citados anteriormente, nos esclarece essa questão com sua fantástica sabedoria. Jesus é o governador espiritual da Terra, entidade angélica, graduação dos anjos, que na época de sua descida ao mundo material ainda possuía condições de habitar um corpo físico. Hoje em dia isso já não é mais possível, devido ao fantástico crescimento de sua luz nos últimos 2000 anos, o que desintegraria os veículos intermediários para sua manifestação no mundo dos homens. Já o Cristo, o espírito planetário, trata-se de entidade arcangélica, graduação dos arcanjos, que não possui forma individualizada. Os arcanjos não se utilizam de perispíritos, assim como nós, para manifestar-se no universo. Eles são espíritos onipresentes que regem a evolução planetária e manifestam-se no universo de forma ainda incompreensível aos encarnados. Jesus está se encaminhando para ascender à condição de arcanjo, pois a evolução é contínua para todos os filhos de Deus. O Cristo é o Logos do planeta Terra, o Espírito encarregado pelo próprio Criador para filtrar a energia divina que recebemos de Deus, assim como a lâmpada necessita de transformadores de energia elétrica para reduzir a poderosa carga energética da usina. Nós necessitamos de espíritos intermediários para recebermos e principalmente compreendermos a energia do Pai. O Cristo poderia ser comparado ao presidente do planeta Terra e Jesus ao seu grande governador, assim como Jesus em sua passagem pela Terra foi o médium do Cristo.
O mais elevado espírito, em condição de ainda reencarnar na Terra, fundiu-se mediunicamente com o Cristo planetário para trazer à humanidade a grande mensagem de amor. Por este motivo, sempre nos referimos a Jesus e ao Cristo como se fossem um só, da mesma forma que Cristo e Deus também podem ser assim representados. Eu e meu Pai somos um só. Esta é uma referência crística à fusão plena de ideias. Por meio da cadeia mediúnica, ocorre a união entre o Criador e a criatura. Deus, Cristo, técnicos siderais, governador espiritual, mentores espirituais, espíritos em estágios primários de evolução. Outros representantes do grande conselho planetário prepararam o caminho do inesquecível Mestre Jesus para que sua missão na Terra fosse coroada de êxito e, na essência, fosse difundida por todo o planeta. Antes de Jesus receber o Cristo planetário mediunicamente no mundo dos homens, Moisés recebeu a palavra do Cristo para compilar os 10 mandamentos e orientar o povo hebreu para o monoteísmo. Zoroastro foi intuído pelo Cristo para trazer a sabedoria divina à Pérsia. Krishna iluminou a Índia através da luz do espírito planetário. Buda, inspirado pelo Logos da Terra, trouxe as verdades sagradas para a Ásia. Lao Tse e Confúcio o fizeram na China. Assim como tu fostes inspirado pelo Cristo no Antigo Egito. Atalhei. Hermes manteve-se pensativo por alguns segundos, olhando para o céu. Após, pousou os seus iluminados olhos nos meus e disse com humildade e timidez: Tu o disseste. Logo após, ele prosseguiu a sua sábia dissertação, como se a minha pergunta não tivesse existido. Jesus é o presidente deste grandioso conselho de espíritos governadores da Terra. A cada novo ciclo de evolução planetária, um destes dirigentes assume o comando direto do programa evolutivo de nosso planeta. Estes espíritos reuniram-se há centenas de milhares de anos e traçaram o programa de crescimento espiritual que ocorreria na escola Terra. Depois de diversos estágios de crescimento, alguns estágios que a história de nossa humanidade nem sonha que existiu, chegou o momento mais delicado na evolução dos habitantes da Terra, o salto definitivo da animalidade em direção ao amor aos semelhantes. Para reger este delicado ciclo evolutivo, foi designado pelo Cristo, o mais alto espírito deste conselho, Jesus, para iniciar a era de peixes. Houve um período de transição planetária semelhante ao que agora estamos vivendo, durante o período final da redução vibratória de Jesus para habilitar o corpo físico doado por Maria e José até a sua morte na cruz. A Terra foi ainda governada pelo regente da era anterior. A importância do ciclo do amor, a era de peixes, era tão grande que uma entidade de avançado equilátero espiritual necessitou descer à Terra para trazer a inesquecível mensagem crística. Após o seu retorno ao mundo maior, Jesus assumiu definitivamente o comando da evolução da Terra, sob o signo de peixes. Realmente, Jesus, na dimensão dos anjos, é o grande responsável pela Terra sob o comando do arcanjo planetário, o Cristo, e assumiu para si a evolução planetária em seu momento mais delicado. O próprio Jesus, em suas palavras imorredoras, demonstra a sua grandeza espiritual. Glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha em ti antes que o mundo fosse feito. Hermes, colocando a mão sobre o meu ombro, enquanto caminhávamos, continuou dizendo, espargindo luz de seu peito à altura do chakra cardíaco. Todos os espíritos evoluem e necessitam assumir missões superiores. É o caso de Jesus, que encerra o seu excepcional trabalho como dirigente planetário para assumir encargos ainda mais altos sob o comando do Cristo. Em seu lugar, para reger a era de Aquário, o Cristo elegeu Saint Germain com o objetivo de impulsionar os espíritos da direita do Cristo que viverão na Terra no 3º milênio para a evolução no campo da sabedoria e da ciência. Entendes agora por que o exílio planetário é inevitável?
Aqueles que não souberam amar terão que reiniciar este período evolutivo em outro mundo mais atrasado. Os homens que praticam o mal e prejudicam os seus semelhantes não estarão sintonizados para viver na terra do terceiro milênio. Eu perguntei então a Hermes: até quando Jesus dirigirá a terra? Jesus, a exemplo de seu predecessor, governará a Terra até o final do período de mudança de ciclo evolutivo, que irá encerrar-se com a conclusão do Grande Exílio. A astrologia indica que a Era de Aquário iniciou em 1954. Já o período de transição planetária começou em 1975 e encerrará em 2075. Durante este período, Jesus e Saint-Germain farão uma administração conjunta. Após o ano de 2075, Saint-Germain centralizará a evolução espiritual da Terra em suas mãos até o final da Era de Aquário. Tudo na vida exige uma mudança gradual para não causar distúrbios. Ramiro descruzou os braços e disse: isso é importante. Será difícil aceitar o afastamento de nosso tão querido Jesus. Eu concordei e disse: eu não consigo imaginar ter que deixar de orar para Jesus. O irmão Hermes sorriu e disse: Roger, Jesus estará conosco como sempre esteve desde o início de nosso mundo. Ele apenas estará envolvido em atividades mais complexas e superiores. Ele não deixará de nos ouvir e amparar, assim como todos os dirigentes planetários fazem, até mesmo aqueles que não são conhecidos pelos encarnados e, portanto, não recebem preces diretas como Jesus. Vê como exemplo Ramatiz. Ele, junto a Ismael, Emmanuel e outros colaboradores para a evolução da Terra, trabalham para amparar o povo brasileiro, a pátria do Evangelho, e poucos o conhecem e dirigem suas preces a ele. Tens razão, Hermes. Jesus jamais nos abandonará, e esteja ele onde estiver, no futuro, através de sua grande evolução e espírito de caridade, nos protegerá com a sua augusta luz. Mas, dize-me, e quanto a Saint-Germain? Ele será tão conhecido quanto Jesus no futuro? A sua encarnação na Terra não foi tão marcante quanto a do sublime Rabi da Galileia. Hermes continuou a tecer seus sábios esclarecimentos. Ramiro acompanhava a nossa conversa com real interesse. Os homens conheceram Jesus por sua fantástica missão na Terra. Saint-Germain será conhecido pelas comunicações espirituais que já se iniciaram em seu favor faz algumas décadas. Quando a humanidade estiver preparada, a realidade espiritual será uma rotina e todos conhecerão a verdade maior. Como hoje o povo conhece os nomes dos jogadores de futebol e dos atores de telenovelas. Não te esqueça, os eleitos que reencarnarão na Terra na nova era possuirão um perfil bem diferente da humanidade atual. Eles serão interessados em praticar esportes e apreciarão belas histórias, mas não serão adoradores de ídolos. Os sábios habitantes da Terra serão espíritos que idolatrarão somente a Deus, o Criador do Universo, mas respeitarão e apreciarão o trabalho de seus irmãos sem fanatismos descabidos. Compreendi a colocação de Hermes e disse: eu respeito muito o Senhor do sétimo raio, Saint-Germain, mas gostaria de continuar com Jesus a guiar os meus passos. Um nobre mentor abraçou-me enquanto nos aproximávamos de nosso destino e disse, apreciando a beleza exuberante da cidade-luz: a resistência à mudança é natural. Isso não ocorre até mesmo nas empresas do mundo material. O grande obstáculo da modernização e desenvolvimento do parque tecnológico da Terra está na dificuldade do homem em assimilar mudanças. O universo é dinâmico, está em contínua expansão, assim como o planejamento divino. Temos de nos adequar às mudanças porque mudança é sinônimo de progresso. Pensa assim, digamos que Jesus fosse um bispo de determinada região e fosse promovido a cardeal. Todos ficariam tristes pela falta de presença direta dele, pois ele teria que se transferir para outra cidade, de onde coordenaria todas as regiões. Mas ele provavelmente iria fazer ainda mais por seus párocos, porque estaria liberto das preocupações menores para traçar projetos ainda mais grandiosos para auxiliar a sua antiga paróquia. Eu concordei com o gesto e disse: sim,
Jesus, junto ao grande conselho que rege a terra, poderá dedicar-se a projetos que ainda nem sonhamos poder ser possível realizar, ao passo que estaremos nas competentes mãos de Saint-Germain, que cuidará de nossa evolução mais diretamente. Hermes, que havia avançado alguns passos à frente, girou sobre os calcanhares em minha direção e disse com seus grandes olhos negros brilhando de alegria: Exatamente, meu irmão. Naquele instante, chegamos ao local da grande festa. O ambiente estava recebendo os últimos cuidados através de construções mentais. No império do amor universal, a capacidade mental é utilizada de uma forma inimaginável, a nós encarnados. Por todos os lados, dentro e fora do grande prédio envidraçado, centenas de espíritos conversavam animadamente. Naquele local de rara beleza, nos encontramos com Chaim, Gaidin e a bela Crystal. Nunca a vi tão bela. A querida amiga trajava um delicado vestido da cor dos seus olhos. Lindos brincos de argola da cor ouro combinavam perfeitamente com seus cacheados cabelos ruivos. Os lábios da cor carmim encantavam-me, mas de forma especial. Sem os desejos materiais do amor, eu sentia-me imensamente feliz pela beleza e aventura espiritual da minha querida irmã. Sim, eu senti um verdadeiro amor de irmão para a irmã em relação a Crystal. Naquela noite, compreendi que os desejos materiais realmente são sentimentos imperfeitos quando comparados com o verdadeiro amor. Chaim sorria, extremamente à vontade, talvez por estar sentindo vibrações espirituais um pouco mais afins ao seu avançado mundo. Apesar de ele ser um trabalhador abnegado, deve ser desgastante para um espírito liberto há milênios de caprichos e vícios ter que auxiliar-nos a vencer a nossa própria insensatez. Ali, naquele ambiente iluminado, Chaim sentia-se em casa. Irmãos de outras galáxias palestravam alegres com os espíritos de nosso mundo. Era uma grande festa de confraternização. Abracei Gaidin, que vestia também uma roupa bela e luminosa, de cor prateada. Ele sorriu e disse, apontando para a grande assembleia: Vê, meu menino, eis a morada dos que amar aprenderam. Faze isso, vence as batalhas contra ti mesmo, e a eternidade com muita felicidade te presenteará. Agradeci o conselho de Gaidin e sentamos em confortáveis cadeiras nos jardins do prédio de eventos. Iniciaria em minutos a apresentação do balé. Belas crianças com fitas de cor lilás, prendendo seus cabelos, nos serviam com taças de uma bebida à base de fruta de natureza etérea. A minha bebida era mais densa do que a dos demais amigos. Olhei em derredor e vi que os outros espíritos ligados pelo fio prateado presentes naquela festa também possuíam taças com a bebida mais sólida. Os nossos perispíritos, impregnados com a vivência material, necessitavam de essências astrais mais encorpadas. Hermes sentou-se ao meu lado, Crystal e Chaim sentaram-se junto a Gaidin. Naquele momento, o piso gramado no centro das cadeiras transformou-se em um estrado de madeira e vimos em segundos um palco ao ar livre. O silêncio fez-se completamente. E logo, após uma música, bem ao estilo New Age, começou a ser ouvida no ar na atmosfera. Ninguém estava executando a canção e não havia nenhum aparelho propagando o som. Ela estava simplesmente em todas as coisas. Fantástico. Em seguida, os integrantes da companhia de teatro Filhos do Vento materializaram-se sobre o palco. Surgiram do nada. Ficaram todos estáticos na mesma posição. A música tomou o corpo e eles começaram a executar um balé inesquecível. A graça dos movimentos e a expressão corporal faziam-nos entender a valiosa mensagem de cunho espiritual implícita na coreografia que realizavam. Os bailarinos pareciam flutuar sobre o tablado com seus movimentos harmônicos. Do peito dos dançarinos irradiava-se tênue energia, cor-de-rosa nas moças e nos rapazes branca. Eu olhei para as árvores à nossa volta e contemplei a beleza que faz o império do amor universal ser conhecido nas altas esferas espirituais como a Cidade-Luz.
A vegetação com seu efeito neon e as grandes projeções de luz e cores sobre o palco tornavam o espetáculo deslumbrante. A cor principal e centro de todo o espetáculo era violeta. Com certeza era uma homenagem à nova era e ao seu regente Saint-Germain, o senhor do sétimo raio, o raio violeta. Eu procurei por ele, mas não o encontrei. Certamente ele estava prestigiando aquela bela apresentação de algum local em meio ao imenso público. 30 minutos após o início da apresentação em que foram demonstrados os avanços espirituais e científicos que a futura humanidade da Terra alcançará, todos os bailarinos foram para as bordas do tablado. Eles ficaram por alguns minutos cantando um mantra cadenciado e eis o inesperado. Crystal surgiu no centro do palco e dançou de forma deslumbrante, cativando-nos a todos. Eu virei-me para o lado para procurá-la no lugar em que ela estava sentada e observei que o seu assento estava vago. Eu ainda preciso habituar-me a estas movimentações astrais que independem de nossas pernas. A delicada irmã parecia uma fada dos contos infantis, com seu encantador vestido lilás e seus sapatos de cristal transparente com salto de 5 centímetros. Ela dançou alguns minutos sozinha. Após, a música ganhou força novamente e todos dançaram juntos, encantando a plateia, que demonstrava seu agradecimento com sonoros aplausos. Naquele instante, lembrei-me das músicas brasileiras, principalmente do deprimente pagode e suas danças obscenas, e disse para mim mesmo: quanta diferença e quanto temos que evoluir. O espetáculo prosseguiu por mais 20 minutos com a mais pura e elevada manifestação da dança, recheada de momentos cativantes que projetavam os nossos corações aos píncaros da felicidade, da emoção e do amor. Ao final, à medida que todos aplaudíamos, Crystal materializou uma bela rosa da cor violeta e correu à margem do palco à nossa esquerda e entregou-a nas mãos de Saint-Germain, que estava na primeira fila. A amiga ajoelhou-se e beijou a mão do regente espiritual da Era de Aquário. Ele retribuiu o gesto com plena humildade e, envolvido por uma aura luminescente da cor da nova era, o violeta. Hermes, com seu costumeiro senso de humor, disse lembrando do dia em que resgatamos Ramírez, quando Crystal presenteou-me também com uma rosa. Roger, não fiqueis com ciúmes. Saint-Germain e Crystal são amigos de longa data. Foi ele quem a iniciou nos segredos da energia violeta, o raio da transmutação, há séculos. Eu cutuquei o braço de Hermes delicadamente, entrando na brincadeira, e disse: eu sei, e a nossa irmã possui um coração tão grande que há espaço para todos nós. Logo, ela retornou ao seu assento, ao nosso lado, sob nossos efusivos aplausos e elogios. Sem jeito, a princesa da caridade agradeceu-nos lançando beijos com as mãos em nossa direção. De suas encantadoras mãozinhas fluiu cristalina luz que dirigiu-se diretamente aos nossos chakras cardíacos, penetrando fundo em nossos corações. Uma energia verdadeiramente mágica. Conversamos animadamente por alguns instantes até que o palco se desfez. E no local onde estava o grande tablado, ergueu-se um altar de mármore branco com pintas da cor violeta. O bom Natanael, dirigente do Templo da União Divina, realizou um discurso breve e convidou Saint-Germain a falar-nos. Naquele instante, eu tive um choque. Ao lado de Natanael estava Danúbio, o mentor de Gabriel, espírito iluminado, cuja história narramos no livro A História de um Anjo. Eu fiquei obcecada em obter informações sobre Gabriel. Saber como estavam correndo os seus primeiros passos no mundo físico. Será que Danúbio me diria algo? Aprisionado em meus pensamentos, não percebi o olhar sério e penetrante de Hermes. Ao avistá-lo, eu compreendi que deveria desistir terminantemente de um contato com Danúbio. Meu irmão, disse meu nobre orientador, já conversamos sobre isso e te disse que Gabriel deve ser um marco de referência para os espíritos que irão modificar o planeta para a nova era. Durante a história de um anjo, fizemos a projeção do perfil de encarnação para os grandes missionários da nova era. Se Gabriel for descoberto por curiosos antes do momento ideal, isso em nada auxiliará. Ele seria apenas assediado pela curiosidade
pouco produtiva do homem em geral. É fundamental que as coisas aconteçam naturalmente e sem que haja precipitações. Como eu já te disse, haverá vários Gabriéis. Muitos irmãos abraçarão o grande projeto de transformação da humanidade para o terceiro milênio. Talvez Gabriel nem se destaque tanto no meio de todos esses missionários que trabalharão sob a sua orientação. Agora presta atenção na mensagem de Saint-Germain. Desculpa minha infantilidade, respondi. O generoso amigo apenas sorriu e apontou com o indicador para o altar. Saint-Germain apresentava-se nesta noite com uma túnica sacerdotal branca de rara beleza. Seus cabelos são castanho avermelhados, curtos e lisos, assim como a barba, que aparenta ser muito parecida com a de Jesus, sendo que o bigode de Saint-Germain é levemente comprido, ao contrário do Rabi da Galileia. Ele possui um porte elegante, típico de espíritos iluminados que souberam utilizar-se do corpo como um instrumento de evolução espiritual, e não como um poço de desejos. O regente da Era de Aquário, com a sua voz calma e harmoniosa, disse-nos: Meus queridos irmãos, eu estou imensamente feliz em estar aqui, reunido convosco neste berço das mais nobres conquistas na evolução da nossa humanidade, que é esta iluminada cidade. Eu conto com a colaboração de todos para juntos trabalharmos na transformação da Terra em um mundo de regeneração e avanço espiritual. É com este intuito que trabalhei durante os últimos séculos, preparando-me para assumir o posto que o Cristo havia me designado desde a construção deste mundo. Agora, estagio com Jesus, o maior dos avatares, para assumir esta importante responsabilidade. O trabalho será muito mais fácil do que o realizado por Jesus, porque a obra realizada pelo anjo do amor ficará gravada na história de nossa humanidade por toda a eternidade. Ele, soberanamente bom e justo, acendeu em nossos espíritos a chama do amor, que é a virtude fundamental para ingressarmos no novo ciclo de evolução que está se iniciando na Terra. Sem esta profunda transformação que Jesus realizou na face de nosso planeta, não seria possível iniciarmos o trabalho da Era de Aquário. Ó Mestre Jesus, 1000 vezes seja louvado pelos teus irmãos que aqui reconhecem a tua obra e agradecem por todo o amor que nos doaste. Todos disserem uma só voz, que assim seja. O Senhor do raio violeta, envolvido em luz, continuou. Esperamos contar com o apoio deste grande irmão, que a cada dia torna-se mais iluminado e mais amado por todos que compreendem a sua obra e a sua luz. Que durante todo o período de transição, e também após, quando ele dedicar-se ao grande trabalho que o aguarda nas altas esferas da Terra, possamos receber a sua poderosa energia em nossos corações, impulsionando-nos para ideais nobres. Saint-Germain sorriu e, analisando a sua barba, prosseguiu. Hoje, estamos aqui para uma cerimônia que muito me alegra, a despedida de irmãos que irão ingressar na carne com o objetivo de semear o terreno para um mundo mais feliz. Estes abnegados irmãos partirão nesta noite para suas descidas vibratórias. Eles guardarão suas asas de anjo para habitarem o corpo físico e disseminar no mundo material o ideal da nova era. Que eles possam trabalhar pelo amor, pelo respeito aos seus semelhantes e à natureza. Que eles consigam demonstrar aos homens que a morte representa apenas a desagregação do corpo e, portanto, vivemos eternamente. E seguindo o plano da evolução da Terra, que eles possam desenvolver a ciência em todos os seus aspectos, provando aos homens que os milagres e as grandes realizações são operados através da precisa aplicação das leis universais. Assim, a ciência aplicada libertará a Terra das misérias humanas. O homem crístico aliado à tecnologia promoverá o desenvolvimento conjunto de toda a humanidade, libertando a Terra definitivamente de seu passado de desigualdades sociais, que possuía a finalidade de corrigir os erros dos homens através da lei do karma. Ao final do período da transição planetária, o cenário da Terra começará a apresentar os primeiros sinais de sua modificação, e o homem terá a certeza de que algo de muito especial está ocorrendo em todo o planeta.
e isto fará crer ao homem que é possível vivermos em um mundo melhor e mais humano. Saint-Germain aproximou-se dos missionários e abraçou-os um por um, falando-lhes ao ouvido palavras de otimismo. Logo após disse que o raio violeta desça sobre as nossas cabeças, realizando a transmutação de todos os sentimentos e pensamentos e ações. Estes nossos irmãos descerão à Terra com esta missão: transformar definitivamente a face da nossa humanidade, do ódio para o amor, do pessimismo ao otimismo, da dor para a alegria. Que a humanidade, nesta nova era, descubra finalmente a fantástica alquimia do amor. Todos aplaudiram as suas últimas palavras enquanto Saint-Germain descia do altar, que se desfez instantaneamente, pois já havia atendido ao seu objetivo. Uma longa fila para cumprimentar e trocar algumas palavras com o ilustre orador se formou. Crystal e Gaidin foram na frente. Nós fomos depois. Eu estava nervoso. O que diria? O que perguntaria? Aliás, andava enquanto Hermes e Chaim conversavam despreocupados. Logo, Crystal e Gaidin aproximaram-se e palestraram animados com o nobre orientador. Gaidin parecia possuir grande intimidade com Saint-Germain. Hermes então disse-me: o nosso pequeno amigo não demonstra, por sua timidez, mas é mestre no estudo dos elementais e das essências astrais. Há muito tempo, Gaidin trabalha sob a orientação de Saint-Germain, que sempre foi um profundo estudioso dos elementos da natureza. A fila andou rapidamente. O regente da nova era demorava-se mais em contato com os encarnados em desdobramento, como eu. Quem sabe ele procurava gravar com mais intensidade os seus ensinamentos em nossas almas para difundirmos na matéria os novos conceitos para a era de Aquário. Logo, chegou a nossa vez. O regente da nova era estendeu-me sua mão e nos cumprimentamos. Ao tocar a destra do grande irmão, senti uma onda de energia percorrendo todo o meu ser. Saint-Germain ficou observando-me, com um olhar sereno e um sorriso cativante nos lábios, aguardando as minhas irrequietas perguntas. Naquele instante, comecei a ouvir estrondos semelhantes àqueles que me arrastaram de volta ao corpo físico. Algumas semanas atrás, devido ao desequilíbrio de minhas emoções enquanto atendíamos o guerreiro andino nas trevas. Eu olhei assustado para Hermes, que tranquilizou-me. O nobre amigo havia previsto a emoção que eu sentiria e havia advertido a equipe que vigiava meu corpo adormecido. Eles então neutralizaram o impacto das minhas emoções no meu duplo físico, através de passes anestesiantes. Em segundos, restabeleci a calma e a onda sonora em meu cordão prateado cessou. Eu não me perdoaria jamais se fosse arrastado para o corpo físico em momento tão precioso. Ao recuperar a tranquilidade, sorri e disse sem jeito: bom, por onde começamos? Saint-Germain sorriu descontraído e, abraçando-me, caminhamos pelos jardins ornamentados com belos chafarizes. Ele então disse-me: eu estive lendo o trabalho que estás concluindo esta noite e posso dizer-te que já começamos nas primeiras páginas deste livro. Aqui, agora, basta-nos apenas coroar com alegria a tarefa que se conclui. Agradeço-te de coração a visão da nova era que trazes à matéria segundo a ótica espírita. Como tu bem sabes, somente os teosofistas escrevem sobre o trabalho da grande fraternidade branca, e os espíritas restringem-se à visão tradicional da doutrina. É importante que a tarefa, que deve ser de todos no futuro, seja difundida para todas as crenças, e principalmente que o projeto de desenvolvimento da humanidade para o terceiro milênio seja abordado com profundidade. O raio transmutador violeta caracteriza o nosso trabalho na Terra, mas é importante que os homens compreendam que a Era de Aquário contempla também inovações para o avanço do conhecimento espiritual e para a conquista dos campos da tecnologia e do amor para o desenvolvimento humano. O livro sobre o signo de Aquário nos ajudará neste trabalho de iluminação traçado pela grande irmandade espiritual que rege a Terra e que possui componentes de todas as agremiações religiosas de nosso planeta. É chegada a hora, meu irmão, de ingressarmos em uma nova fase evolutiva para a humanidade. Chegamos ao fim do estágio primitivo de evolução, onde o homem é escravo de si mesmo.
Eu vibro com a liberdade, e a liberdade é a meta que trabalharemos incansavelmente para alcançar nesta nova era. A era de Aquário terá como característica básica a busca do homem pelo seu autoconhecimento. O homem que se conhece e conhece as leis imortais torna-se livre. Lembremos as palavras de Jesus: conhecereis a verdade e ela o libertará. O homem, sabendo quem é e de onde veio e para onde vai, deixará de ser um cego para a vida e encontrará o rumo que deve seguir, desenvolvendo as suas potencialidades e tornando-se plenamente feliz por saber-se ilimitado. A busca da liberdade sempre impulsionou meu espírito para os mais nobres ideais, e em minha última encarnação atingi o clímax dessa satisfação, trabalhando pelos ideais da Revolução Francesa. Saint-Germain respirou fundo e sorriu. Seus dentes brancos como pérolas iluminaram o seu rosto, sob o bigode que mais parecia uma gaivota voando, tal a beleza de sua sinuosidade. Após alguns segundos de meditação, ele continuou: a nova era irá caracterizar-se pela busca da sabedoria e também pela busca do equilíbrio. Os homens aprenderão a gerar a luz interna e encontrar as respostas dentro de si. O silêncio e a meditação devem fazer parte de nossas vidas para encontrarmos as respostas que jamais serão obtidas através dos outros, somente através de nosso encontro definitivo com o Criador. Descobriremos a luz. Nós temos Deus dentro de nós, a gloriosa presença divina, o Eu Sou. Não somos limitados. É importante permanecer em silêncio diariamente em determinado horário e, através de uma oração, ligar-se com o alto, de modo que a energia e as instruções desçam sobre as nossas cabeças, iluminando-nos. Deus está em mim, assim como eu estou nele. Devemos falar menos e agir mais, porque as respostas virão pela via interna. Não devemos dar atenção aos noticiários de jornais, rádios, televisão e agora internet que destaquem o mal que nos cerca. As imperfeições do mundo não tornarão nossas almas perfeitas. Precisamos povoar as nossas mentes com ideias superiores, com a luz crística. Somente o bem deve habitar em nossas mentes, porque só ele nos engrandecerá. Esquecei os vossos problemas, para que eles se esqueçam de vós. Procurai ajudar-vos, para que Deus vos ajude. Ninguém pode salvar ou redimir outras pessoas. Cabe a cada um promover a sua própria evolução. O que os avatares fazem é mostrar o rumo a seguir. Eis o caminho e a verdade. A ascensão espiritual deve ser o objetivo do homem, como era antigamente. Devemos recuperar o objetivo perdido quando o continente atlântico submergiu. Ali a humanidade entregou-se à vida transitória e à cegueira espiritual. O próprio Jesus e outros grandes avatares necessitaram, então, descer à vida humana para despertar a humanidade que escravizou-se pela vida física. O iluminado instrutor, envolvido em luz, continuou com os olhos rasos de lágrimas pela emotividade. Devemos ser bons, piedosos, caridosos, fraternos, mas de forma espontânea, simplesmente por amor aos nossos irmãos. Eis aqui a alquimia divina da chama violeta. Este é o laço que liga o céu à terra. Nestes últimos séculos, os homens perderam o controle sobre seus corpos inferiores, escravizando-se aos desejos materiais. O espírito passou a servir ao corpo, enquanto o correto é o contrário. Vê que falamos de liberdade novamente? Só seremos livres se o nosso espírito for independente e senhor de si, sobrepujando os nossos veículos de manifestação nos mundos físicos, que é o corpo de carne. Compreendes, meu irmão? Sim, respondi, mas às vezes digo aos meus amigos espirituais que é difícil crer nesta transformação tão maravilhosa em um mundo que nos apresenta perspectivas bem diferentes deste reino de luz, que os sábios mentores projetam para o nosso futuro. O regente da era de Aquário sorriu e, convidando-me a sentar sob a acolhedora árvore, prosseguiu: pois não te surpreendas, com a mesma certeza de que o sol surgirá amanhã novamente para gerar vida na Terra, temos a convicção de que encontraremos na Terra o progresso e o amor, aliados para a evolução terrestre da animalidade para a angelitude.
ao final do processo de verticalização do eixo da Terra, que selará o final do período de transição planetária para a Era de Aquário. Em diversos pontos do globo, os emissários divinos aguardam para propagar a luz para a nova era. E aqui no Brasil, se confirmarão as profecias espirituais que identificam a terra do Cruzeiro do Sul como pátria do Evangelho do Cristo e celeiro espiritual da humanidade do terceiro milênio. Nesta abençoada terra, onde a luz dos espíritos é diretamente trazida através de louvável mediunidade, só possível em um povo imbuído pelo espírito religioso, surgirão novos ensinamentos para esclarecer a humanidade. Estes irmãos, responsáveis pela divulgação da luz aos homens, aguardam ansiosamente o momento para reiniciar o seu trabalho de despertamento dos encarnados. Um novo ciclo de comunicações espirituais se iniciará. Entre estes abnegados trabalhadores da verdade, encontramos os irmãos Ramatiz e Miramês, espíritos vinculados a esta abençoada terra e que aguardam um momento propício para propagar aos homens os ensinamentos para a nova era. Hermes, ao teu lado, nos auxiliará também nesta importante tarefa. Já Emmanuel assumirá um compromisso que exige grande desprendimento e amor à humanidade, após o retorno de seu iluminado pupilo, Chico Xavier. Refleti sobre as palavras do novo orientador espiritual da Terra e perguntei: querido mestre, dize-me, aqui te vejo falando conceitos e assuntos direcionados à consciência espírita. Por que em tuas comunicações através de mediadores que seguem a doutrina espiritualista, conhecida como teosofia, vemos um perfil completamente diferente voltado apenas para esclarecimentos da crença que eles abraçam? Inclusive, muitas comunicações resumem-se a falar apenas sobre a energia violeta. Saint Germain olhou-me com ternura e disse: isso é da natureza humana. A nossa humanidade ainda precisa desenvolver muito a sua capacidade mediúnica para evitar misturar suas crenças com as informações que recebe do mundo espiritual. Na verdade, isso não é relevante no momento, porque no tempo certo as informações contraditórias de agora se casarão, fundindo-se na plena verdade divina. Vê a questão que citastes anteriormente sobre Jesus e o Cristo serem dois espíritos distintos? Havia alguma mentira antes? Ou os homens não estavam preparados para verdades maiores? O que importa não é a crença, mas a essência do ensinamento. Com o crescimento da humanidade, muitas verdades de hoje se tornaram informações incompletas do passado. Dentro da doutrina espírita, encontramos os ensinamentos de Allan Kardec, que nos diz ser o perispírito um corpo vaporoso pelo qual o espírito se manifesta no mundo astral. Nos livros atuais, vemos explicações complexas sobre o corpo espiritual. Allan Kardec mentiu? Claro que não. Cada verdade em seu tempo. As crenças religiosas foram escritas pelo homem e atendiam à humanidade em sua determinada época. A evolução deve ser constante e transformadora. As religiões possuem o seu momento histórico. Após o seu ápice, devem abrir caminho para novos e mais modernos instrumentos de comunicação entre o Criador e seus filhos. As minhas comunicações ainda são apenas esotéricas. Nem mesmo os que me seguem as compreendem. Certamente os ensinamentos que temos a trazer à humanidade não se resumem a crenças teosóficas. Poderemos ser menos que um símbolo de transformação? Todas as crenças religiosas possuem conceitos corretos e equivocados. Quando o homem se iluminar, encontrará a fusão plena de todas as verdades, compreendendo que tudo se resume na essência divina. Ao retornar ao mundo espiritual, o homem encontra as respostas que não são relevantes para quem peregrina no mundo material, e ainda precisa e deve preocupar-se em encontrar a verdade sobre o amor, sobre a paciência, sobre o respeito, sobre a fraternidade e sobre a caridade. Concordei com as palavras do mestre e perguntei: o que mais poderias nos dizer para encerrarmos este trabalho? Por enquanto, devemos parar para que o caldo não entorne. As mudanças exigem tempo e meditação para serem assimiladas. Logo, fomos chamados para as últimas atividades da noite. Enquanto nos dirigimos ao grande grupo, perguntei a Saint Germain: eu poderia fazer-te mais uma última pergunta? Ele consentiu com um gesto. Eu então perguntei sem cerimônia: é verdade que viveste mais de 200 anos em tua última encarnação na Europa? Ele sorriu divertido e disse-me: vejo que o teu interesse pela alquimia não se perdeu no decorrer dos séculos. O que posso dizer-te é que nada nos é impossível.
Mas todas as coisas necessitam um objetivo para possuir valor. Por que dar o dom da leitura para quem não lê? Por que dar o dom da cura para quem não ama? Por que almejar a longevidade se não desejamos produzir incessantemente? Procura sempre encontrar um objetivo nobre para todas as tuas ações. Estuda incessantemente, e se for da vontade divina, talvez dominarás em vida física a energia primeva que dá sustentação ao universo. Agradeci as palavras de Saint-Germain e o segui como um discípulo, compenetrado em meus próprios pensamentos. Logo, estávamos novamente reunidos no grande prédio de eventos do Império do Amor Universal. Chaim, Crystal, Gaidin e Ramiro me aguardavam. Hermes, mais uma vez, à frente, sorria de braços cruzados, sempre com aquele olhar que demonstra conhecer os meus pensamentos mais íntimos. O nobre mentor divertia-se com minha última pergunta ao grande Saint-Germain. Ao aproximar-me do meu querido amigo e instrutor, disse-lhe brincando: por favor, sem comentários. Hermes colocou a mão sobre o meu ombro e caminhamos em direção aos demais espíritos reunidos em ampla área verde da Cidade Luz. Todos ficamos ao redor do novo governador espiritual da Terra. Ele juntou as mãos em direção ao coração e, com a cabeça altiva, olhos em direção ao céu, orou. Poderosa presença divina, centro do universo para onde todos os seus filhos devem convergir. Nós te glorificamos e te amamos pelo que é mais sagrado em nossos corações. Tu és o único doador de nosso amor e inteligência, em suma, de nossa vida. Deste a teus filhos a vida para que eles encontrassem a perfeição, para tornarem-se a tua imagem e semelhança, o poder da vitoriosa perfeição. Em nossa jornada para atingir este sublime objetivo, protege-nos de nossas fraquezas, iluminando-nos com a verdade que nos libertará e nos permitirá a vitoriosa ascensão. Abre nossos olhos, ó Pai, para que sejamos seus devotados colaboradores, e não empecilhos na construção da tua obra por todo o universo. Criador dos céus e da terra, que a tua luz esteja sempre conosco, irradiando-se através de nós para abençoar a toda a vida que tocamos com as nossas mentes e corações. E que neste instante possamos ser teus instrumentos divinos para espargir a luz aos que sofrem e necessitam de esclarecimento. Que assim seja. Encerrada a súplica, o espírito sublime manteve-se em silêncio por 30 segundos. Após, voltamos a ouvir a sua melodiosa voz. Que de nossas mãos, mente e coração, abençoemos os que sofrem em nome de Deus, com a energia branca que simboliza a paz. Uma luz branca belíssima começou a iluminar todo o ambiente. Os nobres espíritos ali presentes geravam uma energia incomparável à minha precária manifestação. Ajoelhei-me e, de olhos fechados, impulsionei meu espírito com determinação para não decepcioná-los. Em seguida, Saint-Germain disse: que de nossas mãos, mente e coração, abençoemos os que sofrem em nome de Deus com a energia rosa, que simboliza o amor. Todos ficamos envolvidos pela bela cor e magnetizados pelo sentimento pleno de amor que desceu a precariedade da crosta terrestre. Novos minutos se passaram e o grande mestre disse-nos que de nossas mãos, mente e coração, abençoemos os que sofrem em nome de Deus com a energia azul que simboliza o perdão. A humanidade então recebeu a vibração dos mestres em relação ao perdão. Com certeza, aqueles que sofrem dramas de consciência, vitimados pelos seus erros, reconfortaram-se. Saint-Germain prosseguiu: e que de nossas mãos, mente e coração, abençoemos os que sofrem em nome de Deus com a energia violeta, que simboliza a transmutação do velho para o novo, do mal para o bem, da dor para a alegria, da tristeza para a felicidade, da ignorância para a luz. Naquele instante, começamos a flutuar. Hermes aproximou-se de mim para que eu mantivesse a razão ante energias tão poderosas. O meu cérebro fervilhava perante as fortes emoções. E por fim, Saint-Germain disse, envolvido em poderosa luz dourada: que de nossas mãos, mente e coração, abençoemos os que sofrem em nome de Deus com a energia da luz dourada, que simboliza a sabedoria espiritual, elemento fundamental para o avanço do espírito imortal em todos os sentidos da vida.
O ambiente ficou da cor do ouro e em minha mente romperam-se lacres que permitiram-me obter informações espirituais que eu jamais imaginara saber. Saint-Germain tinha razão. Obteremos as respostas que procuramos pela via interna e não apoiando-nos em nossos irmãos. Após a energia dourada, o regente da Era de Aquário encerrou os trabalhos espirituais enquanto fogos luminosos iluminavam o céu do Império do Amor Universal. Ao contrário dos fogos de artifício do mundo material, estes eram inofensivos e não faziam barulho. Apenas emitiam luzes enquanto apreciávamos uma bela música que nos elevava o espírito. Terminado o trabalho espiritual realizado por Saint-Germain, a festa reiniciou. O dirigente da Era de Aquário despediu-se para atender a outros compromissos. Nós ficamos por horas conversando animadamente e assistindo a outras apresentações artísticas programadas para a noite. A noite passou rápida, enquanto todos divertiam-se no mais alto nível de respeito e consideração aos seus semelhantes. Sem as brincadeiras, algumas vezes infelizes, que vemos nas festas dos encarnados, onde alguns abusam da bebida e de drogas, para após representarem tristes papéis sob a tutela de espíritos galhofeiros. Eu fiquei por alguns instantes meditando sobre as primeiras vezes em que vi espíritos na minha vida, quando eu tinha entre 10 e 12 anos de idade, e pensei, naquela época eu pedia a Deus para não ver mais aqueles irmãos sofredores em triste situação, que eu pudesse ser uma criança normal. Se eu imaginasse que a mesma visão astral que me permitia ver aquelas tristes cenas no futuro me concederia o direito de ver aquela festa de luz que eu presenciava, jamais pediria a Deus para bloquear a minha terceira visão. Graças a Deus, ele não ouviu o meu pedido, compreendendo que uma criança não poderia entender a grandeza do mundo espiritual. Preso em meus pensamentos, não percebi a presença de Ramiro ao meu lado. Era sinal de que eu deveria regressar para a vida humana. Os amigos espirituais vieram despedir-se de mim, aproveitando o momento, felicitando-nos pela conclusão do trabalho. Naquele instante eu vacilei. Eu não queria ir embora. Voltar para um mundo atrasado onde o ódio e o mal imperam, onde as pessoas são alienadas da vida espiritual e acreditam que tudo se resume às questões materialistas transitórias. Não, eu não desejava ir embora. Hermes percebeu a minha indecisão e disse afetuoso: Roger, é preciso regressar. Necessitas saldar teus débitos com o mundo material e deves lá trabalhar pela tua evolução. Estaremos sempre contigo e a cada anoitecer poderemos nos reunir para novos trabalhos e estudos. Ademais, no momento, és mais importante no mundo físico do que aqui. Lembra-te, estamos sob o signo de Aquário. Terminamos mais um livro com a graça de Deus e do Mestre Jesus, e agora com Saint-Germain. Esperamos nos encontrar nos próximos. Abraços de luz.